cântico de romagem, Salmo de número 134, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós queremos, mais uma vez, ó Deus, suplicar a Tua bênção sobre as nossas vidas. Suplicar, ó Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine nossa mente, desvenda, ó Deus, nossos olhos, e possamos assim, ó Pai, entender e compreender, ó Pai, a bendita palavra do Senhor, que é fonte de consolo, que é fonte, ó Deus, que traz fortaleza à nossa vida espiritual. Ó Deus Santo e bendito, eu suplico ao Senhor pela minha vida, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de mim, e que o Senhor me conduza, ó Deus, a ser fiel na exposição da palavra do Senhor. E assim, ó Deus, o Teu nome seja exaltado e glorificado. E o Teu povo, ó Deus, instrui. Abençoa-nos, ó Deus, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu falei para os irmãos, hoje nós vamos encerrar essa exposição. A exposição dos salmos de romagem. Apenas 15 salmos, né? Do Salmo 120 ao Salmo 134. Esses salmos, irmãos, de modo muito especial, eles retratam a vida daqueles que servem a Jesus. Ou seja, daquele que é peregrino e que caminha rumo a Jerusalém celestial. Lembra, irmãos, que o Salmo 120 começa a peregrinação e o salmista, meus irmãos, ele está rodeado de mentirosos. E o que ele faz diante desse sofrimento? Ele clama ao Senhor. E no Salmo 121, irmãos, o salmista, o peregrino, ele afirma que o seu socorro vem somente do Senhor. E que o seu Senhor é aquele que lhe guarda até o fim. No Salmo 122, irmãos, o peregrino, ele se alegra em ir à casa do Senhor, junto com seus irmãos. No Salmo 123, irmãos, o peregrino, novamente, em meio à tribulação, ele clama ao Senhor, ele suplica ao Senhor, e ele espera confiadamente pela misericórdia de Deus. E no Salmo 124, irmãos, o salmista, de forma muito clara, ele reconhece que se não fosse o Senhor em sua vida, ele teria sido destruído pelos seus inimigos. No Salmo 125, irmãos, o salmista, ele declara que aqueles que permanecem confiando no Senhor, eles são como os montes. Eles não se abalam, porque eles confiam justamente naquele que é o Senhor, que é o Rei dos Reis e que é o Deus justo. No Salmo 126, irmãos, o salmista, ele expressa um misto de sentimentos. Ora, ele se alegra e louva a Deus pela restauração, ora ele clama por uma restauração mais plena. No Salmo 127, irmãos, o Salmo 128, fala sobre a família peregrina, né? A família, irmãos, que coloca o Senhor em primeiro lugar de suas vidas. No Salmo 129, irmãos, o salmista diz que ele enfrentou várias oposições. Retrata, irmãos, a vida do povo de Deus. O povo de Deus, irmãos, enfrenta e sempre enfrentou oposição. Só que o salmista, irmãos, nos ensina que devemos descansar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é justo. E se Ele é justo, no tempo certo, Ele vai dar aquele que eles merecem, os autores merecem. Não está perseguindo o povo de Deus. Salmo 130, irmãos, o salmista, ele dá profundeza, né, das profundezas, na angústia, por conta do seu pecado, ele clama a Deus. Ele suplica ao Senhor. E novamente, irmãos, o peregrino no Salmo 130, ele espera pelo Senhor. Porque no Senhor há perdão, há misericórdia. O Salmo 131, irmãos, o salmista, ele mostra que o coração dele não é soberbo, que ele não tem um olhar arrogante, ou seja, que ele é inocente diante das acusações falsas. Salmo 132, irmãos, o salmista, ele pede ao Senhor
para que haja com misericórdia. Olha, lembre do teu servo Davi. E lembre da sua aliança. Salmo 133, irmãos, que foi o último salmo que a gente meditou no domingo passado. O salmista, o peregrino, irmãos, ele louva, ele celebra a unidade entre os irmãos. É por isso que ele diz no Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. No Salmo 134, irmãos, ele é o salmo que fecha com chave de ouro essa coleção de salmos dentro do livro de Salmos. Ou seja, nesse salmo, irmãos, 134, 3 versículos apenas, o salmista, ele convoca o servo do Senhor a bendizer o Senhor durante a noite no santuário. E aí ele conclui o salmo pedindo que o Senhor abençoe o seu povo. Veja, irmãos, que o peregrino, ele termina a caminhada fazendo aquilo que só resta ele a fazer. Ou seja, exaltar aquele que é digno de todo louvor e adoração. No fim da caminhada, ele se volta para o Senhor e adora o Senhor. Veja, irmãos, que os salmos de romagem, ele começa a descrever uma jornada em angústia, Salmo 120, e ele termina adorando o Senhor. Ele começa peregrinando em meio à mentira, e aí ele atravessa várias provações, cada provação, ele aprende a confiar no Senhor, e aí ele chega na casa do Senhor e faz o quê? Adora o Senhor. Ele louva o nome do Senhor. Então vejam, irmãos, essa jornada do Salmo 120 ao Salmo 134, ele de certo modo, irmãos, ele reflete o que vivenciamos semana após semana. Quando nós, irmãos, deixamos os nossos afazeres semanais e nos reunimos para cultuar o Senhor no seu santo dia. E veja, irmãos, que o salmista, ele adora o Senhor aqui, ele cultua o Senhor, ele bendizeia o Senhor. Por que isso, irmãos? Porque essa é a obra essencial da igreja. A obra, irmãos, essencial da igreja é a adoração. Não é evangelização, não é obras de misericórdias, por mais que isso sejam importantes, a obra essencial da igreja, irmãos, é a adoração. Que é algo, irmãos, que nós vamos fazer por toda a eternidade, quando o nosso Senhor Jesus voltar. Portanto, irmãos, o ensinamento principal desse salmo é que o povo de Deus é convocado, não é convidado, porque não é opcional, ele é convocado a adorar, a bendizer o nome do Senhor. E reconhecer, irmãos, que o Senhor é o único que pode nos abençoar. Veja que é uma divisão muito simples, né? Verso 1 e 2, convocados a bendizer ao Senhor, a cultuá-lo, adorá-lo. E o verso 3, suplicar que o Senhor abençoe o seu povo. Irmãos, antes de nós entrar na exposição, tem uma pequena tarefa para as crianças, né? Ali atrás tem um papelzinho, então, o que eu gostaria que as crianças, né, que vão notar alguma coisa do sermão, desenhassem. Eu queria que vocês desenhassem vocês vindo com suas famílias para a igreja, para adorar o Senhor. Ou seja, vocês vão desenhar uma estrada, e aí você vai desenhar você e sua família, indo para a igreja adorar. Porque é isso que salve, irmãos. Ele vai nos ensinar. O peregrino, junto com o povo de Deus, caminhando para a igreja e adorando o nome do Senhor. Volte os seus olhos, irmãos, para o texto. Vamos começar a exposição e a meditar e ver o que esse salmo, tão pequeno, mas tão rico, ele tem a nos ensinar. Veja, irmãos, que o Salmo 134, ele começa com uma ordem. Infelizmente, irmãos, a tradução que a gente utiliza, né, a Almeida Revista Atualizada, ela omite um termozinho que traz a ideia justamente de venham, ou eis que, ou presta atenção, faça exatamente isso. A NVI, irmãos, ela recupera isso. É por isso que ela traduz assim, venham
e bendizei ao Senhor. Então vejam, irmãos, há uma ordem para bendizer ou para louvar o nome do Senhor. Veja, irmãos, esse termo aqui, bendizei, significa abençoai. Então veja, não é um pouco estranho, né? Você ler assim, olha, abençoai ao Senhor. Só que a ideia aqui, irmãos, não é de abençoar ou dar algo que Deus não tem, porque Ele tem tudo. Então, a ideia principal aqui, irmãos, é uma convocação para adorar o Senhor, para exaltar, para engrandecer ao Senhor, e não simplesmente falar coisas boas, né? Porque bendizei não é simplesmente dizer coisas boas sobre Deus. Por isso, a ideia principal aqui, irmãos, é de venham e louve ao Senhor. Reconheçam, porque veja, irmãos, quando nós bendizemos ao Senhor, quando nós louvamos o Senhor, o que nós estamos fazendo, irmãos? Reconhecendo aquilo que Ele é. Quando nós louvamos a Deus, irmãos, quando nós glorificamos o nome do Senhor, exaltamos o seu nome, o que nós estamos fazendo? Reconhecendo aquilo que Ele é. O único digno de todo louvor e adoração. Veja, irmãos, veja a bênção que o Senhor nos concede. Nós temos o privilégio, irmãos, de adorar o Senhor. Isso é uma bênção sem tamanho, irmãos. De vir e adorar o Senhor. É por isso que a ideia aqui, irmãos, não é que você vai dar algo que o Senhor não tenha. Mas a ideia é reconhecer quem o Senhor é. A adoração, irmãos, é exatamente fazer isso. É reconhecer quem Deus é. O único digno de todo louvor e adoração. Mas veja, irmãos, essa ordem, ao primeiro momento você vai dizer assim, mas para quem era essa ordem? Aí ele fala, venham, eu bendizei ao Senhor, vós, todos, escravos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Então, em primeiro lugar, irmãos, para quem essa ordem? Para vir e bendizer o nome do Senhor. Para os levitas. Lembra, irmãos, que os levitas, eles eram responsáveis para guardar o templo. A ideia aqui, irmãos, esse termozinho aqui de assistir na casa do Senhor, é o mesmo termo para servir. 1 Crônicas, irmãos, capítulo 9, verso 33, diz o seguinte. 1 Crônicas 9, 33. Quanto aos cantores, cabeça das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços. Por quê? De dia e de noite estavam ocupados no seu trabalho. Então, a ideia, em primeiro lugar aqui, irmãos, é que os peregrinos, eles caminham para o templo e lá eles exortam, os levitas. Louvem o Senhor. Adorem o Senhor. Os irmãos lembram e sabem muito bem que os levitas, irmãos, no cuidado com o templo, nos sacrifícios, eles representavam o povo de Israel na adoração ao Senhor. Eles cuidavam do templo. Eles eram responsáveis, irmãos, pelos sacrifícios, por todo o cuidado do templo. E aqui, irmãos, a ideia é que tinha levitas que trabalhavam à noite, durante toda a noite, dentro da igreja. Porque os irmãos lembram que tinha o candelabro e a lâmpada ali, a luz não poderia se apagar nunca. Então veja, irmãos, não é fácil você trabalhar à noite. Eu tive a experiência de trabalhar à noite, quando eu trabalhava como pintor. E não é nada bom passar a noite acordado. Porque o corpo, ele naturalmente, ele quer descansar. Só que esse salmo aqui, irmãos, ele é um lembrete para os levitas, particularmente aqueles que estão assistindo ou servindo durante o período da noite, que eles estavam ali na presença do Senhor. Então eles deveriam estar adorando continuamente, bendizendo o Senhor continuamente. Aí você pensa, certo, pastor, mas como essa ordem é para os levitas, e eu não sou um levita, nem os que cantam, porque tem essa ideia, daqueles que cantam como se eles fossem os levitas.
E não existe, né? Porque levita, irmãos, é quem fazia parte da tribo de Levi. E aí você pensa, então se a ordem é para os levitas, então não tem nada a ver comigo. Certo ou errado? Errado. Porque à luz do Novo Testamento, irmãos, nós sabemos que os crentes, eles são os sacerdotes. Lembra que a casa do Senhor, irmãos, aqui o templo de Jerusalém, no Novo Testamento, é o que agora? A igreja. A igreja, irmãos, ela é o templo espiritual do Senhor. No Antigo Testamento, é verdade, o templo ficava em Jerusalém, que representava a presença do Senhor. Mas no Novo Testamento, irmãos, a igreja é o templo. O povo de Deus é o templo de Deus, é o templo do Senhor. Abra comigo, por favor, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. E perceba, irmãos, que essa ordem, ela pode também e deve ser aplicada a nós, hoje, povo do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Olha o que o apóstolo Pedro, escrevendo aos crentes, né, dispersos, olha como é que Pedro fala com eles. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Veja, irmãos, que a casa do Senhor hoje não é um prédio. A casa do Senhor, irmãos, é o corpo de Cristo reunido para a adoração. É verdade que às vezes a gente fala assim, né? Olha, o ponto de encontro do evangelismo vai ser lá no templo. Né? A gente se refere à igreja como o templo. Nós falamos isso, irmãos, só é feito de nomenclatura mesmo. Mas a ideia que o templo não é igual ao templo do Antigo Testamento. Porque o templo, irmãos, é o corpo de Cristo, o povo de Deus, reunido em adoração. Para quê? Para bendizer ao Senhor. Então veja, irmãos, os servos do Senhor aqui, do Salmo 134, eram os levitas, né, os sacerdotes. Só que no Novo Testamento, irmãos, todos os crentes, eles são chamados a esse serviço sagrado. Veja que no 1 Pedro ainda, no capítulo 2, irmãos, verso 9, Pedro novamente disse, vós, né, os crentes, porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abra comigo agora, irmãos, em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 4 ao verso 6. Olha o que o apóstolo João diz. Apocalipse 4, capítulo 1, verso 4 ao verso de número 6. João, né, capítulo 1 de Apocalipse, verso 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então veja, irmãos, que hoje os crentes, eles são chamados a viver como sacerdotes, adorando o Senhor, oferecendo não sacrifícios cruentos, sangrentos, mas sacrifícios espirituais ao Senhor. Graças a quem? Ao nosso sumo sacerdote, a Cristo Jesus. Então vejam, irmãos, que essa ordem aqui é para todos nós. Venham e bendigam ao Senhor. Venham e louvem o nome de Deus. Cultuem ao Senhor. E de uma forma especial, para que venhamos participar do culto no dia do Senhor. Veja, irmãos, que a convocação
para vir e bendizer, para adorar o Senhor, na casa do Senhor, não é opcional, irmãos. É um mandamento. Veja, irmãos, eu estou cansado de falar para os irmãos e creio que os irmãos sabem disso. Que o dia do Senhor, irmãos, o domingo, o primeiro dia da semana, ele é o dia mais especial da semana. Biblicamente, teologicamente, confessionalmente, o dia do Senhor é o dia mais especial da semana. Por quê, irmãos? É o dia, irmãos, em que Deus convoca o seu povo, para que o seu povo se faça presente no culto para adorar o Senhor, para bendizer o seu santo nome. Por isso que isso não é, irmãos, opcional. É um mandamento do Senhor. Lembra? Convocação, né? A santa convocação. E convocação, irmãos, não é opcional. É claro, irmãos, eu não estou dizendo, por favor, entenda assim, olha, que quarta-feira, né, a doutrina e a oração, ela não seja importante, tá? Ela é extremamente importante. Ou o evangelismo, né, aos sábados, ou qualquer outro trabalho durante a semana que sejam irrelevantes. Não, eles são importantes. A gente não nega isso. Só que em termos, irmãos, de prioridade e significado, o dia do Senhor é o mais importante de todos. Lembre, irmãos, os irmãos sabem disso. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo. O povo de Deus se reunia no primeiro dia da semana para cultuar o Senhor. É por isso que os puritanos, irmãos, diziam que o dia do Senhor, né, o dia do culto, o dia que o povo de Deus se reúne para adorar o nome do Senhor, é o dia da feira da alma. O dia que é um antegozo do que iremos fazer por toda a eternidade. Reunido com nossos irmãos de todas as tribos, nações, de todos os cantos, né? E adorando o Senhor o século. Veja, irmãos, que quando nós vamos à feira, né? E aqui tem feira, graças a Deus é na sexta-feira, nós não vamos, irmãos, para brincar. Nós vamos fazer o que lá? Comprar o que é necessário. Quando os puritanos diziam, irmãos, que o domingo, ele é o dia, é a feira da alma, não é que você vem comprar algo. Não, pelo contrário, você vem abastecer a sua alma com a graça do Senhor. Veja, irmãos, que venham bendizer ao Senhor, servos, escravos do Senhor, na casa do Senhor. E o verso 2, irmãos, ainda tem mais uma ordem, né? Mais uma ordem. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Veja, irmãos, eu gostei muito, né, ouvindo o pastor, eu achei muito interessante, que ele disse assim, olha, nós temos um desafio na adoração, quando a gente vai adorar o Senhor. Qual é o desafio? É adorar a Deus por causa de Deus. Porque veja, irmãos, quantas vezes nós não nos reunimos para adorar o Senhor, para receber algo do Senhor? Eu vou para a igreja para poder ganhar algo de Deus. Ou eu vou para a igreja para as pessoas verem lá eu cultuando ao Senhor. Mas nosso desafio, irmãos, é cultuar o Senhor pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Veja que o salmista, né, irmãos, ele traz uma ordem. Erguei as mãos para o santuário. Irmãos, não há problema nenhum levantar as mãos na hora do louvor. Né? Desde que esse levantar as mãos, irmãos, reflita. Né, esse levantar as mãos, irmãos, reflete o algo do coração. Algo do coração, uma sinceridade. É por isso que, olha, eu não tenho problema nenhum em você levantar as mãos na hora do louvor. Desde que isso seja sincero. Porque veja, irmãos, qualquer manifestação, irmãos, de sentimento no culto, deve ser sincero. Porque se não for sincero, as pessoas vão perceber que é algo fingido. Lembra como Jesus, irmãos, ele exorta o povo, citando Isaías 29, 18, lá em Mateus 15, 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a ideia aqui, irmãos, é uma expressão
que reflete no coração. Erguei as mãos. Paulo, irmãos, ele traz essa ordem também lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8, né? Os homens em todos os lugares ergam as mãos santas em oração. Né? Levante as mãos em oração, sem ira nem aminosidade. Então veja, irmãos, que essa atitude externa, ela é uma atitude interna do coração. Abra comigo rapidamente, vou passar algumas páginas na frente. Salmo 141, 2. Olha o que o salmista, irmãos, ele vai dizer. Salmo 141, verso 2. Salmo 141, verso 2. Suba à tua presença a minha oração como incenso, como algo agradável ao Senhor. E seja o erguer de minhas mãos como a oferenda ou como sacrifício vespertino. Senhor, receba a minha oração como aroma suave, e que o erguer de minhas mãos seja uma adoração ao Senhor, seja um sacrifício agradável ao Senhor. É por isso que eu falando para os irmãos, não há problema nenhum em erguer as mãos durante a adoração. Porque, irmãos, Deus, ele exige um coração sincero. Não é apenas gestos ou formalidades externas. Diante disso, irmãos, o que esse verso 1 e 2, tão simples, ele tem a nos ensinar? Primeiro, como é que você tem visto a questão da ordem para adorar o Senhor do seu santo dia? Veja, irmãos, que quando a gente fala sobre o dia do Senhor, eu falei isso quando eu tive aula com os irmãos do Cafecúmenos, que esse dia, irmãos, né, o domingo, ele é o dia para qualquer outra coisa, menos para o Senhor. É um dia as pessoas fazerem lazer, de ir para o shopping, apesar de que não tem shopping, não sei se as pessoas aqui têm o costume de ir para o shopping, né, porque é longe. Mas veja, irmãos, as pessoas, ela usa o dia do Senhor para qualquer outra coisa, menos para o Senhor. Menos se dedicar um dia exclusivamente para a adoração. E aí eu pergunto, como é que você tem tratado o dia do Senhor? Como é que você tem se preparado para o culto ao Senhor? E é interessante, irmãos, porque eu meditando nesse salmo, porque no domingo, irmãos, nós vem para a igreja, adoramos o Senhor, somos instruídos pela sua palavra e nos preparamos para quê? Para sermos enviados, né? Para voltar para os nossos afazeres semanais, para adorar o Senhor mais fortalecidos. Só que durante a semana, irmãos, até o domingo, nós fazemos o quê? Nos preparamos para esse dia. Como é que você tem tratado o dia do Senhor? Feira da alma. Uma segunda aplicação, irmãos, você tem consciência que você é convocado para bendizer o nome do Senhor? Veja, irmãos, que essa ordem aqui não é simplesmente para você louvar o Senhor lá no seu trabalho, ou em casa, quando você estiver fazendo as coisas do lar. Né? Geralmente, quando vamos fazer alguma coisa, a gente coloca um louvor. Só que, de modo especial, irmãos, para bendizer o Senhor no culto. Abrir a boca, junto com os seus irmãos, para louvar o Senhor. E aqui, irmãos, né, eu percebo que tem pessoas que abrem a boca para falar durante a pregação e o estudo. Durante os avisos, ficam conversando, mas não abre a boca para cantar o Senhor. Coisa, né? Na hora do louvor, na hora da leitura, fica calado. Quando deveria abrir os lábios. Abre a boca para falar o que não deve, mas não abre a boca para bendizer ao Senhor. Lembre, irmãos, que eu falei para os irmãos, olha, irmãos, culto, né? Em especial o louvor durante o culto, ele é o quê? Congregacional. Ou seja, todos cantam. Não é um show que somente os irmãos que estão ali com o microfone, eles cantam, e nós que não estamos com o microfone, fica contemplando os irmãos cantar. O culto não é show. É por isso que os irmãos
nos conduz no louvor, para que todos cantem. Então, não é à toa, irmãos, que eu sempre falo para os irmãos do louvor, né? Irmãos, deixe os microfones, os instrumentos com volume baixo. Para quê? Para que todos cantem. Para que possamos ouvir a igreja cantar. E a ideia da igreja cantar, irmãos, não é quando os instrumentos param, né? Que algumas igrejas fazem isso. Os instrumentos param, aí os irmãos começam a cantar, porque é bonito, né? Mas a ideia, irmão, é justamente o contrário. A igreja, ela canta do início ao fim. Só que não adianta, irmãos, eu falar isso para os irmãos. Irmãos, ó, baixa os instrumentos, o microfone, se os irmãos não cantam. Lembra, irmãos, que o culto, irmãos, ele é um diálogo pactual. Deus fala com o seu povo por meio da leitura e da exposição da palavra, e nós, o seu povo, respondemos, ouvindo, orando e louvando o Senhor. É um culto, é um diálogo pactual. É por isso, irmãos, que em primeiro lugar, verso 1 e 2, o Senhor convoca o seu povo para bendizer o seu nome. E o verso 3, irmãos, o salmista, ele agora é como se fosse os levitas, os sacerdotes, clamando ao Senhor, pedindo para que abençoe o seu povo. Olha o verso 3. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Veja, irmãos, que o salmista, ele preserva, irmãos, o paralelismo hebraico. Veja que ele começa assim. Os adoradores fazem o quê? Bendizem ou abençoem o Senhor. Louve o Senhor. O verso 3. De Sião, bendiga, né? Abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Então a ideia é essa. Os adoradores abençoam, louvam o Senhor, e o Senhor abençoa o seu povo. Veja, irmãos, que quando essa ideia de Sião te abençoe o Senhor, nós estamos lembrados do quê? Da bênção faraônica. Lembra de Números 6, 24 e 26? Que os irmãos, né, sempre liam aqui nos cultos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a ideia é justamente essa, irmãos. Os levitas, eles são exortados a bendizer ao Senhor, e agora eles são exortados a abençoar, pedir, na verdade, que o Senhor abençoe o seu povo. Eles louvam o Senhor e eles são exortados a pedir que o Senhor abençoe o seu povo. E veja, irmãos, quem é esse Deus que nos abençoa? Criador dos céus, do céu e da terra. Lembra de Gênesis 1? Que o Senhor, ele cria e ele faz o quê? Abençoa a sua criação. E é importante, irmãos, o autor, ele trazer esse título, né? O Senhor, Criador dos céus e da terra. Por quê, irmãos? Porque isso, irmãos, revela o poder de Deus. Porque Deus, ele criou todas as coisas. E se ele criou todas as coisas, ele tem poder para abençoar o seu povo. Uma coisa, irmãos, é eu dizer assim: haja luz. E não vai aparecer a luz de nada. Outra coisa é o Senhor abençoar, né? Abrir a sua voz e abençoar o seu povo. E veja, irmãos, que ele fala: de Sião, te abençoe o Senhor. Veja, irmãos, que esse Deus que é o Criador do céu e da terra, ou seja, que está exaltado acima de toda a sua criação, é o mesmo que está próximo do seu povo. Olha o que João Calvino, irmãos, ele diz, ele resume bem esse verso aqui. Ao olharem para o céu, né, para a criação do Senhor, deviam visualizar o poder de Deus. Ao olharem para Sião, o lugar de sua habitação, deveriam reconhecer o seu amor paternal. E a ideia é muito simples aqui, irmãos. A ideia é que o Senhor Criador, o Deus transcendente,
é o mesmo imanente, ou seja, que habita com o seu povo. Então veja, irmãos, como faz a diferença nós aprendemos quem é esse Deus, aprendemos sobre quem é esse Deus, o Criador, Todo-Poderoso, mas o Senhor que entrou em relação pactual com o seu povo. Faz toda a diferença, irmãos, nós conhecermos esse Deus. Principalmente quando nós nos aproximamos dele na adoração. Nós aprendemos isso, e estamos aprendendo, melhor dizendo, bastante nas escolas bíblicas. Nós estamos só estudando sobre Deus. Então veja, irmãos, é esse Deus que é o Criador e que está em relação pactual com o seu povo, que nós somos chamados a adorar e rogar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Irmãos, uma aplicação para nós, eu gosto muito desse tipo de oração aqui do verso 3, que é o orador, né, o servo do Senhor, orando pelo irmão. Ele deixa ele de lado e roga para que o Senhor abençoe o seu irmão. Irmãos, como nós precisamos aprender isso? A colocar em primeiro lugar o nosso irmão. E isso principalmente, irmãos, nas orações. Por quê, irmãos? Porque nós já temos naturalmente dentro de nós, irmãos, a ideia de colocar no centro eu. Eu oro pedindo pela minha vida, pelo meu sofrimento, por isso, por aquilo, para que o Senhor me abençoe, só que eu esqueço de pedir para que o Senhor abençoe meu irmão. Veja, irmãos, que uma oração altruísta é uma oração que busca sempre o bem do outro. É por isso que nós aqui aprendemos que nós somos abençoados e rogamos o Senhor para que abençoe o seu irmão. E por último, irmãos, nós temos que reconhecer aqui que só o Senhor tem poder para abençoar o seu povo. É por isso que, quando eu vou cumprimentar os irmãos na porta da igreja, eu digo que o Senhor te abençoe. Deus abençoe essa semana. Por quê, irmãos? Porque eu não tenho poder para abençoar ninguém. É o Senhor quem te abençoe. E quando a gente olha isso aqui, irmãos, de fato nós sabemos que tem muitas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Por exemplo, esposa. Ter uma esposa é bênção de Deus. Filhos são bênçãos do Senhor. Trabalho, sol, chuva, saúde, tudo isso são bênçãos do Senhor. Mas sabe o que é, irmãos? Tem uma bênção que é melhor e maior do que tudo isso. Que é a salvação em Cristo Jesus. Olha comigo, último texto que nós vamos ler, Efésios, capítulo 1, verso 3. Irmãos, olha como é que Paulo, ele começa. Ele começa bem dizendo, né? Louvando e adorando o Senhor. Efésios 1, 3. Até o verso 7. Ó, bendito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. E nós sabemos quais são as bênçãos aqui em Cristo Jesus. A justificação, a adoção, a santificação, a redenção em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, que a maior bênção que podemos receber do Senhor é a salvação em Cristo Jesus. Perdão de pecados. Então veja, irmãos, que o Salmo 134, ele encerra com um diálogo entre o Criador e sua criação redimida. É por isso, irmãos, que a minha oração, meus irmãos, é que de fato a nossa peregrinação aqui, ela seja marcada por um coração adorador. Um coração, irmãos, que adora o Senhor, que bendiz o Senhor continuamente. Continuamente. Mas lembre, irmãos, que só é possível essa adoração ao Senhor, mediante quem? Aquele que é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que é por meio de Jesus, e somente por meio de Jesus, que podemos nos aproximar ao trono de Deus, o trono da graça,
É somente por meio do Senhor Jesus Cristo que podemos oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor. É somente por meio de Jesus Cristo que nós podemos receber as bênçãos do Senhor. Somente Cristo. E a minha oração, meus irmãos, é que de fato o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza a adorar o seu santo nome todos os dias de nossas vidas. E especialmente no dia do Senhor. Amém.